Pretérito. Teremos agora mais uma aula de biologia celular, ok? Nossa aula de hoje, pessoal, vai continuar sobre as membranas celulares, ok? Vimos aí do que é composto, quais são os componentes, né, que fazem parte das membranas celulares ou membranas biológicas, né? Lembrando, né, turma, que nós vemos essa estrutura tanto em células procarióticas como em células eucarióticas. É claro que nas células eucarióticas nós temos uma maior riqueza de membranas biológicas, porque nós encontramos elas nas organelas também das células eucarióticas, mas ambos as duas, né, procariótica ou eucariótica, vão apresentar pelo menos algum tipo aí de membrana celular, que nesse caso seria a membrana plasmática que está envolto aí em toda a célula. Então nós vimos aí primeiro a composição dessa estrutura, né? E agora nós estamos vendo aí o transporte de substâncias que podem estar ocorrendo em membranas biológicas, em membranas celulares. E essa aula de hoje é a segunda parte sobre isso. Lembrando, né, pessoal, que as membranas, né, são formadas aí por carboidratos, são formados pelos lipídios também, tá? São compostos aí pela parte lipídica também. E aí nós temos duas camadas de lipídios e que é composto também por proteínas. Vários tipos de proteínas estão presentes aí na estrutura de uma membrana biológica, de uma estrutura de uma membrana celular. Além do colesterol também, né, um outro lipídio aí muito importante. E nós vimos aí que quando nós falamos em transportes que acontece envolvendo membranas, né, envolvendo estruturas daí membranosas, nós temos aí o transporte passivo, em que nós vimos na aula anterior sobre membranas biológicas, né, sobre transporte de membranas, e essa aula de hoje nós vamos trabalhar com o transporte ativo. Essa aula de hoje nós vamos se basear no transporte ativo. Só lembrando, né, fazendo uma revisão aí curta, que nós vimos aí que o transporte passivo, como a própria palavra diz, né, passivo, ele é um transporte mais, vamos assim dizer, mais tranquilo. Mas por que mais tranquilo, professor? Porque lembra que o transporte passivo, ele não necessita de energia, ele não necessita de ATP, a moeda energética da célula. Mas por que ele não necessita de ATP, não necessita de energia? Porque o transporte ativo, lembra, pessoal, que ele é a favor do gradiente de concentração, ou seja, o transporte de soluto, nesse tipo aqui de transporte passivo, né, de soluto, ele vai acontecer de que forma? Onde está mais concentrado para uma região onde está menos concentrado desse soluto. Isso é o transporte passivo. Então, se ele vai de onde tem mais para onde tem menos, não precisa de energia. Não precisa de energia. Nós vimos aí alguns exemplos, né? A difusão simples, a difusão facilitada e a osmose. Só lembrando que a osmose não se encaixa em transporte de soluto. A osmose é o que? É o movimento de água em uma membrana plasmática, é o transporte que vai acontecer aí de água em uma membrana celular de forma geral, né? Ok? Então a osmose seria mais para a água. Difusão simples, difusão facilitada, aí sim nós consideramos aí para o transporte de soluto. E agora nós vamos aprender um pouco aí sobre o transporte ativo. Ok, pessoal? Então, o transporte ativo, né, ele é um tipo de transporte que vai acontecer nas membranas biológicas, nas membranas celulares, mas ele é muito diferente do transporte passivo, pessoal. Por quê? Porque primeiro que ele necessita de energia, ele necessita do ATP para que ocorra o transporte daquele soluto. Por que, professor, que ele vai precisar de ATP? Porque nesse caso ele é contra o gradiente de concentração. Olha só que interessante. Existem transportes que vai acontecer nas membranas biológicas, em que vai acontecer, turma, onde o transporte de soluto, onde está
menos concentrado para uma região onde está mais concentrado. Então imagina só você tentar entrar em uma sala onde tem muita gente, né? Tem muita gente. Você vai ter que entrar nessa sala aí, você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que se esforçar para entrar nessa sala. Ou seja, você vai gastar energia. É o que acontece no transporte ativo. Ele necessita de energia. Por quê? Porque para que ele consiga passar, atravessar a membrana biológica, através de proteínas, é claro, ele necessita fazer isso contra o gradiente de concentração, ok? Então, esse tipo de transporte é bem diferente, tá, pessoal? Em relação ao transporte passivo, tá? Então, só relacione a palavra, né? Transporte ativo, né? Olha só, é ativo, quer dizer que ele precisa de energia, né? Ele tem que ser usado a energia para que ocorra o transporte desse soluto. Então, o transporte ativo é um tipo de transporte em que vai acontecer o transporte aí de solutos. Tá? Lembrem que aqui nós falamos de transporte de soluto, tá? Não é solvente, é soluto, onde esse soluto ele vai onde está menos concentrado para uma região mais concentrada. Isso demanda energia, isso demanda gasto energético, ok? Professor, como é que ocorre o transporte ativo? A gente viu que o transporte passivo ele pode acontecer diretamente na membrana e ele pode acontecer também através de proteínas, né? De alguns tipos de proteínas. Alguns vão ser proteínas de canais iônicos, né? Outros nós chamamos de permeases, que são aquelas proteínas que se mudam de conformação. No caso de transporte ativo, turma, ele será por meio de proteínas chamadas também de permeases, ou nós chamamos de bombas. Já já eu explico para vocês por que nós chamamos de bombas também, tá? Então, no caso de transporte ativo, ele vai acontecer, pessoal, através de proteínas. Então, aqui, ó, nós temos uma proteína imersa na bicamada lipídica. Ela está funcionando como o quê? Uma proteína de transporte. Uma proteína de transporte do tipo ativo. Por quê? Tem o menos soluto para uma região onde tem mais soluto. Quem vai fazer isso? Um grupo de proteínas chamadas de permeases. Nossa, professor, então lá no transporte passivo existia também alguns tipos de transporte passivo em que vai acontecer através de permeases. Então, serão as mesmas permeases? Não serão as mesmas, tá, pessoal? Por que nós chamamos de permeases? Lembra que naquela aula passada que nós vimos lá tratando sobre permeases, são proteínas que vão auxiliar no transporte, beleza. Só que são proteínas, lembra que eu falei para vocês que vão mudar a sua conformação para auxiliar na passagem desse soluto. Então, quando você tem uma proteína, né, imersa ali na membrana, na bicamada lipídica, e essa proteína ela muda sua conformação, muda de que forma? Pode ser pelo contato com o soluto, né? Ela entra em contato com o soluto e ali tem uma interação química que faz mudar a conformação dessa proteína. Outra coisa também que pode acontecer é a ligação da molécula de ATP, a energia, né? Então a ATP se liga, auxilia mais nessa mudança de conformação. E essa mudança de conformação, o que seria essa mudança de conformação, pessoal? Pode ser quando o momento assim que você vai, antes de você pegar um objeto, sua mão está aberta. Quando você pega no objeto, sua mão ali ela fecha, né, para segurar aquele objeto. Isso é mudar a conformação da sua mão, ou seja, as proteínas também fazem isso, ela muda de conformação. E essa mudança de conformação auxilia muito no transporte de algum componente de um lado da célula para o outro lado da célula, tá? Do lado externo para o lado interno ou do interno para o externo, tá? Então isso que nós chamamos de proteínas chamadas de permeases, elas vão mudar a sua conformação. E elas, pessoal, nós chamamos também de bombas, né? Então bombas é o que? Bomba é uma coisa que libera ali energia, né? Ela consegue ali ter uma bomba, ela libera energia, lembra? Por exemplo, uma bomba de água, por exemplo, ela vai bombear a água, né? Ela vai bombear a água. Chega uma hora que ela vai começar a bombear a água, né? Por quê? Porque ela usa muita energia
E ela bombeia ali através da energia, do uso da energia, por quê? Porque ela vai demandar, né, de uma região menos concentrada para uma região mais concentrada, dependendo ali da forma que essa bomba vai ser instalada, né? Então nós chamamos de bomba também, por quê? Porque ela necessita de uso de energia. A mesma coisa vai acontecer com essas permeases. Então por isso que nós chamamos de permeases ou de bombas. E essas bombas ou essas permeases, ela pode ser de três tipos também, pessoal. Pode ser uniporte, tá? Quando ela tem apenas uma única direção, né? Se usa um soluto e ela tem uma única direção, ou é para dentro ou para fora da célula. Pode ser simport, onde se tem dois solutos diferentes, só que esses dois solutos diferentes, os dois vão entrar ou os dois vão sair. É claro, isso vai depender do gradiente de concentração. Lembra que eles vão ser contra o gradiente de concentração. Seja uniporte, seja simport ou antiporte. Eles serão contra o gradiente de concentração. E o antiporte, aquele que você também tem dois tipos de solutos diferentes, só que eles vão ter direcionamentos diferentes, né? Enquanto um sai, o outro entra, ou outro, né? Enquanto o outro entra, o outro sai, tá? Então eles vão ter sentidos diferentes. Eles vão usar a mesma proteína, eles vão usar uma espermease específica, a mesma espermease específica, só que eles terão direções diferentes, direções contrárias. Isso, pessoal, é um transporte ativo. Ele precisa de energia porque ele é contra o gradiente de concentração, ok? Faz por meio de que tipo de proteínas? Um grupo de proteínas chamadas de permeases, tá? Ou que nós chamamos de bombas também. Quais são os tipos que podem acontecer? Uniporte, simporte e antiporte. Isso vai depender da funcionalidade dessa bomba ou dessa permease, ou que tipo de célula também, tá? Isso vai depender também de outros fatores também para ser uniporte, para ser simporte ou para ser antiporte. Um exemplo, pessoal, tá? Um exemplo muito importante, tá? Que muitos livros tratam, que diversas disciplinas também podem tratar sobre esse tipo de transporte ativo, é a chamada bomba de sódio e potássio, ou bomba de sódio e potássio ATPase. Tá? Por que ATPase? Né? Bomba de sódio e potássio, porque tem envolvimento desses dois íons, né? O sódio e o potássio. ATPase, né? Porque se utiliza a energia, né? a proveniente da molécula de ATP. Então a bomba de sódio e potássio é um grande exemplo do que, professor? É um grande exemplo de transporte ativo, tá? De transporte ativo. Como que ela vai acontecer, pessoal? É bem interessante, tá? Então é bem interessante. A gente vai ver como que acontece. Depois nós vamos trabalhar em cima disso as funções que isso vai gerar para a célula, tá? Ok? Então, pessoal, o que seria basicamente a bomba de sódio e potássio? Lembra? Ela é utilizada, essa bomba, né? Nós podemos chamar de permease também. Então, é uma permease que vai bombear sódio e que vai bombear potássio. Mas em que sentido isso vai acontecer? Olha só, pessoal, seguem aqui comigo no slide, tá? Então, em uma célula normal, uma célula viável, tá? A concentração, lembra que eu falei para vocês que a concentração de íons, né, de sais, ela é diferente da parte externa para a parte interna da célula? O sódio e o potássio vai seguir esse mesmo pensamento, esse mesmo sentido, ok? Então, o potássio, pessoal, tá? Então, o potássio, ele é muito mais concentrado dentro da célula, tá? Então o que a gente está vendo aqui, ó? Estamos vendo aqui em azul a bicamada lipídica. Nessa bicamada lipídica temos uma proteína imersa aqui, ó. Uma proteína que vai ser usada aí como uma bomba, tá? Uma permease. Aqui é a parte extracelular, fora da célula. E aqui onde nós temos o citoplasma é a parte intracelular, ok? Então nós temos aí na parte intracelular, no citoplasma, uma concentração maior de potássio.
Tá? Nós temos potássio fora também da célula? Temos também potássio fora da célula. Só que a concentração dentro da célula é muito maior. A concentração de sódio fora da célula é muito maior, pessoal. Tá? Então nós temos muito mais sódio fora da célula. Temos sódio dentro da célula? Temos sódio dentro da célula sim. Só que a concentração de sódio fora é muito maior. Beleza, pessoal. E qual que vai ser a função dessa proteína? Tá? Essa proteína ela vai fazer o seguinte, pessoal. Ela vai pegar o potássio que está aqui dentro, tá? Que é menos concentrado, o potássio, e vai mandar lá para fora, onde esse potássio é mais concentrado. Ao mesmo tempo, olha só, ao mesmo tempo, ele vai pegar o potássio aqui fora, que está menos concentrado, e mandar aqui dentro, onde é mais concentrado. Então, o que ele vai fazer? Ele vai bombear sódio para fora, a bomba de sódio e potássio. Ela vai bombear sódio para fora e vai bombear potássio para dentro da célula. Isso necessita de energia. Por que necessita de energia? Porque ambos os íons que nós estamos tratando aqui, eles vão ser bombeados contra o seu gradiente de concentração. Eles vão de onde está menos concentrado para uma região em que está mais concentrado. Então aqui nós temos um tipo de transporte ativo, tá? Um tipo de transporte ativo. Então, isso que vai acontecer de forma geral. Mas como que isso vai acontecer, pessoal? Então, nós temos lá uma maior concentração de sódio fora da célula, uma maior concentração de potássio dentro da célula. Ok, pessoal. Existe um determinado momento, pessoal, em que quando a célula necessitar que ocorra a funcionalidade dessa proteína, tá? Vai ser liberado lá as moléculas, vai ser necessitado, né, as moléculas de ATP, as moléculas de adenina trifosfato, ok? Quando essa molécula, tá? Então, todas as proteínas, pessoal, têm locais específicos, tá? Tô falando isso porque isso deve acontecer em uma proteína. É o que nós chamamos de especificidade, tá? São locais específicos da ligação de algum tipo de estrutura, de ligação de algum tipo de molécula. Então aqui ó, nós temos uma região específica onde vai se ligar a molécula de ATP. Okay? Então o que vai acontecer, pessoal? Nesse momento tá, em que a célula necessita que essa bomba funcione, 3 sódio, tá? 3 sódio da parte intracelular se liga na permease, se liga na região aqui da permease, da proteína, da bomba, tá? Então 3 sódio se liga à proteína. Isso faz com que, pessoal, que o ATP também chegue ao seu local de ligação, tá? Então o ATP faz com que o ATP chegue ao seu local de ligação na proteína também. Quando o ATP se liga, pessoal, tá? Quando o ATP se liga, lembra que o ATP ele é formado por uma molécula de fosfato, é formado por uma molécula de adenina, e nessa adenina existem a ligação de 3 fosfato, tá? Por isso que nós chamamos de adenina trifosfato. Então o ATP ele tem 3 fosfatos. Esse último fosfato do ATP ele tem muita energia, tá, pessoal? Ele é muito energizado. Então, que fosfato vai ser quebrado para liberar energia? Esse último fosfato do ATP. Então, quando o ATP se liga nessa proteína, pessoal, tá? Ao mesmo tempo ali que o sódio, né? Que os 3 sódios se ligaram, o que vai acontecer? Ele vai quebrar esse fosfato, tá? Ao quebrar esse fosfato, ele vai liberar uma energia. Essa energia, ela é necessária para quem? Para a proteína mudar de conformação. Lembra que é uma permease? Permease não muda a sua conformação. Quando ocorre essa mudança de conformação, notem que anteriormente o sódio que vai se ligar aqui, ó, ele estava na parte interna. Essa proteína, quando muda de conformação, faz com que as regiões do sódio se tornem, né, se virem, melhor dizendo, para a região externa da célula.
Olha só que interessante, né? Se liga para a região externa à célula. E isso faz com que o sódio, né, por estar na parte externa, perca a sua afinidade com essa porção da proteína e se desligue, se desprende. Então o sódio é liberado para o meio externo, tá? Então é liberado para o meio externo. Ao mesmo tempo, tá, pessoal, quando a proteína aqui muda de conformação, né, o sítio aqui, o local de ligação do potássio, que se torna na parte interna, né, lembra que ela mudou de conformação, o sítio do potássio, tá, ele também muda de conformação também, tá, o local de ligação do potássio também vai mudar de conformação por causa do ATP que se ligou. E aí facilita o quê? Facilita a ligação do potássio nessa porção da proteína do potássio que estava lá fora da célula. Então ele consegue se ligar, ó, devido à mudança de conformação, tá? Devido à mudança de conformação. Ao se ligar, pessoal, o que vai acontecer? O fosfato, né, que ficou aqui, tá? O fosfato que se ficou aqui para gerar energia, ele se desprende, tá? Ele se desprende, ok? Da nossa proteína. Quando esse fosfato se desprende, a mudança, há uma nova mudança na conformação dessa proteína. Ela volta a ficar na mesma conformação em que estava aqui no início. Tá? E essa mudança de conformação, ela, vamos assim dizer, que deixa mais fraco a ligação do potássio nessa região da proteína. E o potássio se desprende e fica então dentro da célula. Então o que aconteceu aqui, pessoal? Aconteceu a saída de sódio de uma região menos concentrada para uma região mais concentrada de sódio. E o potássio, ele saiu de uma região menos concentrada e foi para uma região mais concentrada de potássio, ok? Viram que a mesma proteína ela forçou, vamos assim dizer, a entrada e saída, né, de soluto contra o gradiente de concentração. Ele forçou, né, para forçar alguma coisa, você precisa de energia. Tá? Quem é a energia que vai ser usada aqui? A molécula de ATP. Então, quando a molécula de ATP é quebrada naquela região do fosfato, se libera energia muito grande. E essa energia faz uma mudança na conformação da proteína. Essa mudança na conformação da proteína é que auxilia no transporte desses dois solutos contra o gradiente de concentração. Tá? Lembra que eu falei para vocês que se liga 3 sódio, ou seja, então vai ser lançado para fora 3 sódio. Vai ser lançado 3 sódio. E aqui nessa região vai se ligar 3 potássio, ou seja, vai entrar 2 potássio, perdão, tá? Vão se ligar 2 potássio e vai entrar 2 potássio para dentro da célula. Então, qual que vai ser o balanço final aí dessa bomba de sódio e potássio? 3 sódio sai, 2 potássio entra, tá? Essa que vai ser a função da proteína, da bomba de sódio e potássio. Ela vai bombear 3 sódio para fora da célula e vai bombear 2 potássio para dentro da célula. Notem, pessoal, que tanto o sódio e o potássio são íons carregados positivamente, tá? Por que eu estou falando isso? Porque isso vai determinar funções muito importantes para as células em questão de cargas elétricas, ok? Então, pessoal, isso seria mais para explicar como é que acontece a funcionalidade de uma bomba de sódio e potássio, tá? Isso vai depender do que? Da energia ATP e da permease, da proteína que vai fazer esse bombeamento, tá? De 3 sódio para fora e da entrada, né, do bombeamento de 2 potássio para dentro da célula. Para que serve quais são as funções, né? Para que serve essa bomba de sódio e potássio ou de bomba ou de sódio e potássio ATPase, tá? Uma delas, pessoal, primeiro é controlar o fluxo, né, do íon sódio e do íon potássio, né?
uma vez que um vai entrar e o outro vai sair, vai controlar o fluxo desses íons, tá? E isso vai favorecer outras funções também, seja na parte interna ou na parte externa, por causa desse fluxo de íons de sódio e potássio. Outra função também é na manutenção do potencial elétrico da membrana plasmática. Isso vai ser muito essencial para quem? Para células nervosas. Por quê? Para que elas tenham ali a passagem do impulso elétrico, elas necessitam, né, desse potencial elétrico, ok? Auxilia também no funcionamento de outras bombas, tá? Então, a bombeamento de sódio, bombeamento de potássio, né? Isso vai alterar, né? Vai alterar o fluxo ali de íons e vai alterar a concentração desses íons também de potássio e sódio. Isso vai auxiliar no funcionamento de outras bombas. Auxiliam também, né, tem função na contração muscular, tá? Elas também vão ter função ali na contração muscular. Condução do impulso nervoso, como eu falei para vocês, tá? Então tem uma mudança de estado, né, da célula devido a essa alteração de carga. Por que essa alteração de carga? Porque lembra? Vai sair 3 potássio, né? Vai sair 3 potássio. 3 cargas positivas, né? 3 cargas positivas saem, 2 cargas positivas entram. Lembra? Notem, ó, 3 positivos saem, 2 positivos entra. Tem uma diferença de carga aí. Quer dizer, professor, então, que a parte interna da célula vai ficando cada vez mais negativo? Isso, vai ficando mais negativo. Por quê? Porque a partir do momento que você bombeia mais coisa positiva para fora e deixa entrar menos coisa negativa, né, menos coisa positiva para dentro, isso vai mudar a parte, vai mudar a questão das cargas internas e externas à célula, ok? E isso vai, quando a célula tiver a necessidade de fazer isso, ela vai fazer o que? Ela vai ativar a sua bomba de sódio e potássio. Quando isso estiver estabilizado de forma funcional para a célula, para aquele tipo de função, essa bomba de sódio e potássio não vai funcionar, né? Ela vai diminuir ou vai acabar aí diminuindo muito aí a sua atividade. Quando a célula tiver uma demanda maior, né, dessas funções aí, ela aumenta, né, a sua funcionalidade, a sua ativa, fica mais ativa a bomba de sódio e potássio. Controla também a concentração de água no interior da célula, tá? Então, visto que está aí trabalhando questão de íons, né, de soluto, isso vai alterar, né, a concentração de água no interior da célula, porque a célula não pode ter muita água, né? Imagina uma célula animal que não tem parede celular, né? A célula animal não tem parede celular. Então, se não tivesse um controle de água, essa célula receberia muita água, muita água, muita água. Chegaria uma hora que essa célula poderia se romper, se lisar. Então, essa bomba ela controla, ela auxilia a concentração de água no interior da célula. Alterando a concentração de água, ela também auxilia aí na estabilidade do volume da célula, tá? No volume celular. Então, são várias funções da bomba de sódio e potássio. Uma outra bomba também, turma, tá? Em que vai ser usada também a molécula de ATP, né? Tem necessidade de ATP e tem necessidade de permeases também, tá? De uma permease, é a bomba de potássio e hidrogênio, tá? É a bomba de potássio e hidrogênio. Então, as células ali parentais, né? Células parentais, né? As primeiras células ali da mucosa gástrica, elas possuem essa bomba, pessoal. Então, essa bomba está situada nessas células, tá? Na membrana plasmática dessas células, tá? Em que ela vai fazer o seguinte, pessoal, são bem interessantes. Essas bombas, né? Elas vão lançar, tá? Aqui nós temos uma célula parietal, tá? Uma célula parietal, ok? Aqui seria a parede, tá? Do órgão, tá? Do estômago, tá? Seria a parede, né? Então imagina só o que seria a parede, ó. Toda essa região aqui, ó, seria a parede, né? A parede do estômago, tá? Aqui seria a parte interna do estômago, tá? O lúmen do estômago, onde estaria o nosso alimento, né? A parte interna. E aqui seria as células que compõem a parede, tá? Então aqui, a partir do momento que alguma coisa sair dessa célula para cá, para essa região, ela vai estar dentro do estômago, tá? Ela vai estar no lúmen do estômago. Então olha só que interessante.
Nós temos aqui vários tipos de íons, tá? E um deles, o íon de hidrogênio, ele vai ser bombeado, tá? Ele vai ser proveniente da água, tá? Então, essa molécula de água, ela vai ser, vamos assim dizer, quebrada, né? Liberando o quê? Íons, né? Chamados de prótons ou H+, e a hidroxila OH-. Tá? Então, esses íons aqui H+, pessoal, eles serão bombeados para o lúmen do estômago. Tá? Eles serão bombeados para o lúmen do estômago. E aqui nós teremos menos íons H+, e aqui nós teremos muito íons H+, tá? Por quê? Porque tem que ter muito, porque já nós vamos ver para que vai servir esse íons H+. Ao mesmo tempo, pessoal, nós temos o bombeamento de potássio do lúmen do estômago para dentro das células da parede do estômago. Tá? Para que vai servir esse íons H+, pessoal? Existe uma outra proteína, tá? Uma outra proteína que já não vai ser uma bomba, tá? Uma outra proteína que vai favorecer a entrada de cloro. Olha só, vai favorecer a entrada de cloro para o lúmen, tá? O cloro é um íon carregado negativamente e o próton aqui, o H+, ele é um íon carregado positivamente. Lembra que os opostos se atraem? Cargas positivas se atraem com cargas negativas. Isso vai formar o ácido clorídrico, o HCl. Ok? Então, por isso que eu tenho que ter o bombeamento de próton, né? E depois o bombeamento de cloro, justamente para formar o HCl, o ácido clorídrico. Quem é responsável por isso? A bomba de potássio e hidrogênio, tá? A bomba de potássio e o hidrogênio. Ela é responsável aí em produzir o ácido clorídrico, ok? Através das células que vão bombear, né? Esse ácido, esses íons, tá? E favorecer a entrada desses íons para depois formar o ácido clorídrico aqui no lúmen do estômago. Ah, professor, mas não seria mais fácil a célula... Desculpa. Não seria mais fácil essa célula produzir o ácido clorídrico aqui dentro e mandar ele direto ali para o estômago, para o lúmen do estômago? Bom, seria, né, uma coisa bem mais rápida, vamos assim dizer, né? Mas lembra, é um ácido, pessoal. Imagina o ácido aqui dentro dessa célula. Ele iria danificar muitas estruturas, danificar organelas, tá? Danificar proteínas, tá? Algumas outras moléculas também. Então, o que se faz? Bombeia, né, eles de forma a parte, né, cada parte deles para, né, para cada parte aí, bombeia, né, partes do ácido clorídrico para o lúmen e aí eles conseguem então se formar lá dentro, tá? Então por que esse ácido clorídrico, quando ele é formado aqui, professor, ele não danifica, né? Já que ele danifica a parte interna, se ele fosse produzido aqui direto, né, o ácido clorídrico, então aqui ele não danificaria, já que aqui ele estaria em contato com as células da parede do estômago, bom, ele danificaria sim, né? Se ele fosse produzido aqui e não tivesse nenhuma proteção dessas células do estômago, provavelmente sim, ele ia danificar. Mas por que ele não danifica? Porque essa região aqui das células da parede, ela é composta por que nós chamamos de uma mucosa, tá? Uma mucosa. E essa mucosa, tá, pessoal? Vamos dizer que aqui temos a mucosa, ó. Essa mucosa impede que o ácido clorídrico entre em contato com as células, tá? Danificando essas células, ok? Então, para vocês verem qual que é a importância dessa bomba aí de potássio e hidrogênio, ok? Outro exemplo de bomba, pessoal, uma bomba de próton, tá? Uma bomba de próton que vai estar numa organela chamada de lisossomos. Então, as células eucarióticas, elas possuem uma organela, tá, de inúmeras outras organelas, chamada de lisossomos. Qual que é a função desses lisossomos, pessoal? É realizar a degradação de vários tipos de moléculas, tá? Não só de moléculas, mas quando, por exemplo, células do nosso sistema imunológico, elas são invadidas por agentes aí infecciosos, como toxinas, como bactérias, como algum tipo de vírus. Quando eles entram nessas partículas, esses micro-organismos
entram dentro das células, a célula começa a lançar várias lisossomos. Por quê? Porque lá dentro dos lisossomos existem vários tipos de enzimas e essas enzimas vão degradar esses componentes, tá? Tem enzimas que vai degradar proteína, tem enzimas que vai degradar lipídios, tem enzimas que vai degradar carboidrato, então isso vai danificar toxinas, vai danificar enzimas dos vírus, vai degradar aí enzimas de bactérias, tá? E vai degradar outros tipos de proteínas também. Isso vai inativar, vai destruir esses agentes, tá? Então os lisossomos, ok? Eles têm essa função. Então todas as células eucarióticas possuirão os lisossomos ali no seu citoplasma, tá? Esses lisossomos, pessoal, tá? Como eu falei para vocês, eles vão possuir várias enzimas dentro das suas estruturas, tá? E do que eles são formados, pessoal? Eles são formados por uma membrana por uma membrana celular, tá? Eles são formados por uma camada, uma bicamada de lipídios, tá? Então eles são formados por uma bicamada de lipídios, bilipídica. E aqui dentro nós teremos então um conteúdo repleto de enzimas. Só que o conteúdo aqui dentro, pessoal, eles ficam num pH próximo de 5, tá? Um pH próximo de 5. Isso é um pH ácido, tá? Isso é um pH ácido, ok? Por quê, pessoal? Porque todas essas enzimas aqui, ó, esses grupos, esses tipos de enzimas, elas trabalham em um pH ótimo de 5. Tá? Então, se for um pH muito mais baixo que isso, elas não têm uma taxa enzimática muito alta, elas não trabalham muito bem. Se o pH for mais alto que 5, elas também não vão trabalhar muito bem, ou praticamente vão ficar inativadas. Então, para que essas enzimas do lisossomo trabalhem muito bem, elas têm que estar no pH próximo aí de 5, tá? No pH 5. O que faz manter o pH aqui, pessoal? Então o pH ele é baseado na concentração de próton, na concentração de H+, tá? Ele se baseia na concentração de H+. Para que o H+ esteja presente aqui dentro, é necessário o que, pessoal? Uma bomba. Por quê? Porque imagina, para que tenha um pH aqui ácido, eu vou ter que ter muito H+. Vou ter que ter muito H+, tá? Para ter um pH aí ácido, né? Nesse caso é um pH de 5, que é um pH ácido. Eu vou ter que ter muito H+, tá? E essa concentração de H+, ela vai ser maior aqui dentro do lisossomo, tá? Então imagina só que nós temos o lisossomo, em cinza aqui a membrana, né, desse lisossomo, e aqui seria o citoplasma da célula, né? Fora aqui do lisossomo seria o citoplasma da célula. Também tem H+ aqui, também poderia ter H+. Só que o H+ aqui dentro, aqui no citoplasma, é muito mais baixo do que a concentração de H+ aqui dentro, tá? E olha só, para que ocorra a manutenção desse pH, eu teria que ter o bombeamento de H+ para dentro da nossa organela, para dentro do lisossomo. Só que imagina só, isso seria contra o gradiente de concentração, porque eu tenho mais H+ aqui do que H+ aqui no citoplasma. Então o que é necessário? Uma bomba de próton, tá? Então a bomba de próton ela necessita de energia de ATP. Quando essa molécula de ATP ela é quebrada no fosfato, no último fosfato, libera muita energia. E essa energia favorece o quê? A entrada de próton. Aumenta aí a concentração de próton, fica mais ácido essa organela. E essa acidez ativa essas proteínas, ativa essas enzimas. Né? Essas enzimas trabalham muito mais. Tá? Por que, professor? Essas enzimas elas trabalham, né, num pH ácido. Porque lembra que são enzimas, elas vão degradar componentes, né? Imagina só se essas proteínas, essas enzimas estivessem no citoplasma da célula. Elas iriam degradar toda a célula, né? Então o que a célula fez? Ela desenvolveu, né, uma organela onde ela aprisiona essas enzimas que trabalham só em pH ácido. Por quê? Porque lá dentro do lisossomo o pH é 5. No citoplasma o pH é 7. Se por acaso essa organela, esse lisossomo, ele for danificado e essas enzimas irem para o citoplasma, essas enzimas não terão a mesma atividade. Por quê?
Porque elas trabalham no lisossomo no pH 5 e no citoplasma o pH é 7, ok? Então elas têm essa função, né? A acidez dessas organelas tem essa função, ok? Então essas enzimas do lisossomo, essas enzimas lisossomais, elas ativam apenas no pH ácido. Elas possuem uma atividade ótima em pH ácido, ok? Elas são diferentes das enzimas em que nós encontramos em outros locais em que o pH é próximo aí de básico, ok? A mesma coisa acontece quando nós temos as enzimas do nosso estômago. Lembra que o nosso estômago ele produz ácido clorídrico? Então, aquelas enzimas também, elas têm uma atividade ótima em pH ácido, tá bom? Então, isso impossibilita que essas enzimas, que são geradas pelas células ali do estômago, degradem as células do estômago, ok? Elas só vão ser ativas quando forem secretadas para fora das células do estômago, estiverem no estômago e elas tiverem contato com o ácido clorídrico, que ativa essas enzimas e elas fazem o processo processo enzimático ali de digestão do nosso alimento, tá? Então a bomba de próton, né, nos lisossomos está na membrana dos lisossomos, ok? Elas possuem essa função, diminuir o pH no interior dos lisossomos e assim ativando as enzimas lisossomais. E lembra, necessita de energia para bombear os prótons. Por quê? Porque esses prótons eles vão onde está menos concentrado para uma região em que está mais concentrado. Isso demanda energia, isso demanda ATP. Então a bomba de próton é um exemplo de transporte ativo. Pessoal, isso era o que nós queríamos falar sobre o transporte ativo, tá? Demos aí a definição de um transporte ativo, como ocorre o transporte ativo, o que depende para que ocorra um transporte ativo. Vimos aí exemplos de transporte ativo, ok? Em que nós poderemos ter presente aí nas células. Isso vai depender, claro, do tipo de célula, da função daquela célula, ok? Mas isso seria o geral aí que nós queríamos aprender, né? Que nós avaliamos aí sobre o tipo de transporte ativo. Ok? Qualquer dúvida pode entrar em contato, pode mandar mensagem. Um grande abraço aí e depois eu estarei postando aí a última parte sobre transporte em membranas. Abraço, pessoal!